Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Nesse momento, Marco Antônio entra e afirma que trouxe Rosana com ele, o que leva Francesco a perguntar se o pai dela havia permitido. E Marco Antônio confirma, mas explica que a permissão veio com a condição de Francesco ir até a fazenda, conversar pessoalmente com Gumecindo, pedindo ao pai que prometa cumprir essa exigência. Francesco cede e diz que irá. Em seguida, com um tom mais íntimo e provocador, Francesco pergunta se Marco Antônio já dormiu com Rosana e se foi bom, e Marco Antônio confirma. Francesco então diz querer algo do filho e pergunta se ele viu a filha quando chegou, revelando que a menina voltou para a pensão onde a polícia havia ido buscá-la de Juliana, o que deixa Marco Antônio transtornado, mas Tigil confirma a informação, reforçando a gravidade da situação. Marco Antônio decide imediatamente ir à pensão, dizendo que Rosana é quem cuidará da filha dele dali em diante, mas Francesco diz que ninguém tirará a menina dos braços da mãe, deixando o filho perplexo e furioso. Enquanto isso, Mariana conversa com Luísa e Antônia sobre Rosana, e Luísa pergunta se Rosana é a mulher do italiano Matteo, ao que Antônia, de modo crítico e irônico, comenta que Marco Antônio foi até a fazenda buscar a mulher de outro homem, mas Mariana repreende, dizendo que não estão ali para criticar ninguém, lembrando que devem respeitar as decisões da família. Logo depois, Rosana é apresentada a Luísa e Antônia, e Janete garante que todas as ordens dadas por Rosana devem ser cumpridas, como se fossem dela própria. Luísa comenta discretamente com Mariana que Marco Antônio teve bom gosto, enquanto Antônia pergunta onde será realizado o casamento e se deverão tratar Rosana como madame também. Mas Mariana responde que Rosana não é como a italiana, encerrando o assunto. Francesco segue tranquilo em seu coche, enquanto o veículo percorre o caminho de terra batida. Enquanto isso, Juliana estende as roupas cuidadosamente, deixando-as bem alinhadas no varal, e em seguida se aproxima do berço, fazendo um carinho demorado em sua filha, que sorri inocentemente. Nesse instante, Dolores entra silenciosa no quarto de Juliana e avisa que Francesco está na sala aguardando por ela. Juliana fica espantada e por um momento parece não acreditar, mas logo se recompõe e se apressa, retirando-se do quarto para recebê-lo, enquanto Dolores permanece observando a filha de Juliana. Na sala, Francesco pede que Juliana mantenha a calma, assegurando que não veio ali para tirar a neta dela, explicando que conversou com Janete para que a menina pudesse ficar sossegada ao lado da mãe. Ele diz que enquanto Juliana estiver amamentando, a filha permanecerá com ela, o que causa a Juliana um alívio visível. Francesco então pede para ver a neta, e Juliana consente com um leve sorriso, subindo as escadas junto com ele. Enquanto isso, Paola trabalha concentrada em sua fábrica. Francesco pega a menina no colo e, encantado, brinca com ela, chamando-a de belíssima e afirmando que é uma criança adorável. Ele elogia Juliana por tratar tão bem a filha, e Juliana responde que faz tudo por amor, pois a criança é tudo que ela tem. Francesco admite que foi uma bobagem terem tirado a menina de Juliana, reconhecendo que ela sofreu desnecessariamente. Ele revela ainda que Marco Antônio está tentando esquecer Juliana de uma vez por todas, mencionando que levou Rosana com ele, o que deixa Juliana surpresa. Ela pergunta se eles irão viver juntos, e apesar de demonstrar um leve pesar, afirma estar contente por Marco Antônio, garantindo que nunca quis causar-lhe sofrimento. Francesco diz saber disso e avisa que precisa ir embora. Juliana o acompanha até a saída e o agradece com sinceridade. Francesco, antes de subir novamente no coche, pede que Juliana cuide bem da filha e despede-se com respeito e ternura. Enquanto ele parte, Juliana o observa com um misto de gratidão e melancolia. Nesse mesmo momento, Paola, na fábrica, recebe algumas pessoas que acaba de contratar para auxiliar na produção. Marco Antônio caminha pensativo pela propriedade e Janete declara que não quer que sua neta permaneça com a italiana. Mas Marco Antônio responde que Juliana é a verdadeira mãe da criança e, portanto, tem direito à filha. Ele então muda de assunto e pergunta a Rosana como foi a tarde. Rosana responde serenamente que foi boa e que ela e Janete conversaram muito. Marco Antônio comenta que falou com Francesco e que ele pedirá a mão de Rosana em nome dele. Janete pergunta se Francesco realmente está vivendo com Paola e começa a xingá-la, chamando-a de aproveitadora. Mas Marco Antônio a repreende e pede que não fale assim de Paola. Janete comenta que Francesco deve estar se arrastando aos pés de Paola como um velho caduco. Nesse instante, Paola vê Francesco chegando em casa e o recebe com um sorriso. Ela pergunta como ele está, e Francesco pede que ela não o chame de senhor, em tom de leve intimidade. Paola diz ter novidades. Contratou trabalhadores para iniciar a produção de seu macarrão e que a farinha chegará no dia seguinte. Francesco acha ótimo e pergunta se ela já pensou nas embalagens. Ao que Paola responde que sim, já planejou tudo.
Com um sorriso insinuante, ela pergunta se ele quer tomar um banho antes do jantar, dizendo que preparará a água enquanto ele bebe um pouco de vinho. Francesco se serve de uma taça, observando o vinho e o saboreia com prazer. Paola, enquanto isso, prepara cuidadosamente a banheira. Os dois tomam banho juntos, trocando carícias e risadas. E Paola diz amar Francesco, que corresponde com entusiasmo, tornando aquele momento de cumplicidade intensa. Enquanto isso, em outro cenário, Amadeu chega à pensão de Hortência carregando sua mala. Ele pergunta onde fica o quarto dele, e Hortência observa atentamente. Amadeu sobe as escadas trocando olhares com ela, deixando no ar uma tensão sutil e um pressentimento de que algo ainda está por acontecer entre os dois. Mateu, com expressão aflita, pede a Juliana que não diga uma coisa dessas, mas ela insiste, afirmando ser verdade, e revela que Francesco esteve na pensão à tarde, explicando que Marco Antônio trouxe consigo a mulher de Mateu. Surpreso e indignado, Mateu retruca, dizendo que Rosana não é mais sua mulher, deixando claro que o passado entre eles terminou. Em meio à tensão do momento, Mateu se aproxima de Juliana e a beija com intensidade. Após o beijo, ele questiona sobre o filho, ansioso por saber do menino, mas Juliana responde que Francesco nada comentou sobre ele. Mateu, tomado por um sentimento de raiva e proteção, afirma que jamais permitirá que Marco Antônio crie seu filho no lugar dele, e que, caso Rosana tenha levado a criança para viver na casa dos Malianos, ele mesmo irá buscar o menino de volta. Enquanto isso, Maria e Leonor organizam o berço com cuidado e carinho, preparando o quarto para o pequeno Marinho. Na colônia, a noite segue viva e animada, com todos aproveitando como podem, tocando instrumentos e celebrando o fim do dia. Florinda, entretanto, permanece pensativa à janela, observando o lado de fora e avistando Renato caminhando sozinho, sob a luz fraca das lamparinas. Dentro de casa, Maria comenta que colocou o berço de Marinho no quarto deles, e Gomercindo responde dizendo esperar que o menino não sinta muita falta da mãe. Maria sorri tristemente e diz que, na verdade, quem vai sentir mais será Rosana. Angélica, por sua vez, sugere que Rosana acabará voltando para buscar o filho. Gomercindo se irrita e assegura que o neto não sairá de sua casa, afirmando que o menino crescerá na fazenda e aprenderá a amar o café. Augusto, em tom provocativo, pergunta se aquilo é uma indireta para ele, mas Gomercindo nega. Angélica tenta amenizar dizendo que não importa, pois Augusto será deputado e defenderá o café no Congresso. Gomercindo responde que tomara, e Augusto garante que ele pode ficar tranquilo quanto a isso. Gomercindo então encerra o assunto, pedindo para todos comerem em paz. Em outro ponto, Amadeu observa Hortência discretamente, e entre eles surge um ar de curiosidade mútua. Ele comenta com Mateu que pretende facilitar as coisas para ambos, deixando Mateu confuso. Amadeu explica que os dois ficarão mais próximos para que possam tocar o negócio deles de maneira profissional. Mateu, desconfiado, diz que Amadeu está se metendo em uma encrenca, mas o amigo responde que não se importa. Em outro cômodo, Hortência pergunta a Dolores por que ela aceitou hospedar o italiano, e Dolores explica que não está em condições de recusar hóspedes, questionando o motivo da curiosidade. Hortência disfarça e diz que não é por nada, encerrando o assunto. Mais tarde, Hortência leva uma sopa quente para Mateu e Amadeu, e Amadeu, com gentileza, agradece o gesto. Ele então pergunta a Mateu se acha Hortência bonita, o que o faz rir. Hortência, de canto, observa Amadeu com um olhar demorado, revelando uma curiosidade silenciosa. Enquanto isso, Florinda caminha pela colônia e é observada por Renato, que decide se aproximar. Ele pergunta o que está acontecendo e por que ela parece triste. Florinda responde que não há nada, mas Renato insiste, perguntando se dispensaram a da Casa Grande. Ela confirma, explicando que Leonora disse que era muito nova para o trabalho. Renato, com um meio sorriso, questiona se o verdadeiro motivo não é o fato de ela ser muito bonita. Florinda tenta negar e diz que queria apenas cozinhar, mas Renato observa que ela seria uma grande tentação para os homens da Casa Grande. Florinda se apressa em afirmar que não é uma tentação, porém Renato garante o contrário, com um olhar provocante. Envergonhada, Florinda pede desculpas e diz que vai se deitar, afastando-se rapidamente. Enquanto isso, Leonora caminha pela propriedade com sua filha nos braços até chegar em casa. Pouco depois, Florinda vai até lá e pergunta se Leonora está sozinha e quando pretende ir embora. Leonora responde que partirá quando tiver um lugar para ficar com a filha. Florinda pergunta se Bartolo está construindo a casa e Leonora confirma que sim, no sítio deles. Florinda então questiona por que foi mandada embora da Casa Grande
e Leonora explica que é por ser ainda muito menina. Florinda nega, dizendo que já é mulher, mas Leonora a corrige, afirmando que justamente por ser uma bela mulher, não poderia continuar em uma casa cheia de homens. Florinda deseja boa noite e se retira, enquanto Leonora sozinha reflete e murmura para si mesma que Florinda não imagina o quanto pode ser uma tentação para os outros. Enquanto isso, Janete teimosa garante que a italiana jamais ficará com sua neta. Marco Antônio, cansado da discussão, desabafa dizendo que nunca sentiu Juliana verdadeiramente ao seu lado. Rosana, ouvindo-o com atenção, confessa compreender o que ele quer dizer, revelando que Mateu também a fazia se sentir da mesma forma e que por muito tempo viveu se auto-enganando. Ela afirma, porém, que agora sente o coração de Marco Antônio bater junto ao dela. Ele, emocionado, diz querer bem a Rosana, mas ela pede que ele não fale assim. Marco Antônio insiste e declara que a ama, e Rosana, rendida, confessa que também o ama, sendo ambos tomados por um beijo intenso e apaixonado. Enquanto isso, Paola serve um copo de água para Francesco, que agradece e o bebe lentamente. Em seguida, Francesco comenta que seu filho não é flor que se cheire, e Paola, curiosa, pergunta por que ele está tão preocupado com ele agora. Francesco explica que Marco Antônio foi atrás da mulher de Mateu e admite que não consegue deixar de pensar na possibilidade de o filho estar fazendo tudo isso apenas por vingança, demonstrando uma preocupação profunda e silenciosa que o consome por dentro. Paola, com seu jeito provocante e olhar astuto, comenta com ironia que Mateu e Marco Antônio acabaram trocando de mulheres, rindo levemente da situação e demonstrando uma ponta de sarcasmo. Em seguida, ela se aproxima de Francesco e o beija com paixão, mas ele, surpreso e um pouco tomado pela emoção do momento, pede para que Paola pare e vá com calma. Paola, intrigada, questiona de que maneira deveria fazer isso, e Francesco, com voz serena, responde que quer bem a ela, ao que Paola retribui, afirmando sentir o mesmo. Francesco, envolvido por um misto de ternura e desejo, toca delicadamente a boca de Paola, observando-a com admiração. Paola, curiosa, pergunta o que ele está pensando, e Francesco, encantado, comenta sobre o sorriso dela, dizendo que é algo que o deixa completamente desarmado. Paola, emocionada, pede para ele não dizer aquilo, mas Francesco confessa que não entende o que aconteceu, alegando que simplesmente se perdeu naquele sorriso que tanto o fascina. Ele admite que sentiu vontade quase incontrolável de cobrir o corpo de Paola de beijos, ao que ela, sorrindo, pede para ele não fazer isso, dizendo que não deseja desencarnar ali mesmo, e então beija apaixonadamente, rendendo-se ao sentimento que os dois já não conseguem esconder. Enquanto isso, em outro ambiente, Anacleto expressa sua preocupação com algo, mas Inês, cansada das lamentações do marido, diz estar farta de suas desculpas e pede para ele virar para o canto e dormir. Anacleto, inconformado, resmunga que Inês não era assim quando moça, e irritado acaba chamando a esposa de sem vergonha. Inês, ofendida, pergunta o que ele quis dizer, e Anacleto, já impaciente, afirma que está exausto de tanto trabalho e só quer descansar. Inês, sem conter o sarcasmo, diz que ele precisa se acostumar com a ideia de dormir ao lado de um defunto, fazendo referência ao desinteresse dele. Anacleto, assustado com as palavras, grita perguntando com quem ela está falando. Inês retruca, dizendo que, na cama, há muito tempo ele está praticamente desencarnado. Logo depois, Anacleto adormece, deixando Inês pensativa e silenciosa, refletindo sobre o quanto o tempo mudou entre eles. Leonora, por sua vez, dá banho em sua filha com cuidado e com ternura, enquanto Paola trabalha intensamente em sua fábrica de macarrão, supervisionando cada detalhe da produção. Bartolo, em suas terras, se esforça ao máximo, enfrentando o trabalho pesado com determinação. Na casa dos Malianos, Marco Antônio, orgulhoso, ressalta que aquele é o primeiro macarrão saído da fábrica de Paola e pede a Luísa que o cozinhe para experimentarem. Luísa, curiosa, pergunta se Janete está ciente disso, mas Marco Antônio responde que ela não precisa saber de nada por enquanto, embora admita que a opinião dela será muito importante. Ele então se retira e Mariana reforça para Luísa que faça como Marco Antônio pediu. Enquanto isso, Rosana permanece pensativa em seu quarto, imersa em lembranças e saudades, quando Marco Antônio se aproxima silenciosamente por trás e a beija no pescoço, provocando-lhe arrepios. Rosana confessa que está com saudades do filho e Marco Antônio, tentando distraí-la, a beija com ternura e desejo, enquanto ela retribui, ainda dividida entre o amor e a saudade materna. Leonor ajuda Maria a dar banho no neto
e Maria comenta emocionada que, se Rosana tivesse levado o menino, seria ela quem agora estaria tomada de saudades. Nesse instante, Bartolo, sozinho em suas terras, fala para si mesmo, determinado, que irá buscar Leonora para viverem juntos novamente. Pouco depois, Juliana chega animada à pensão, sorridente e cheia de esperança, dizendo estar feliz, pois ninguém tirará sua filha dela. Dolores, atenta, pergunta se o leite materno de Juliana está secando, mas Juliana responde que está tudo bem, apenas sente um pouco com medo de algo dar errado. Em outro lugar, Leonora se mostra pensativa, lamentando a distância do marido e confessando que a saudade dói cada dia mais. De repente, Bartolo aparece à porta e Leonora, tomada por emoção, corre e o abraça fortemente, chorando de alegria. Bartolo explica que veio buscá-la, afirmando que agora poderão viver juntos com a filha deles. Maria chega nesse momento e, surpresa, fica sem reação diante da cena. Bartolo repete que veio buscar Leonora e esta confirma, dizendo que vai embora com o marido. Maria, emocionada, pergunta o que pode fazer diante disso. E Leonora, com lágrimas nos olhos, diz sentir muito, mas garante que precisa estar ao lado do marido. Maria, com a voz embargada, questiona se eles partirão ainda naquele dia, e Bartolo responde que irão embora no dia seguinte. Maria permanece em silêncio, pensativa, observando o casal que se prepara para recomeçar a vida em outro lugar, enquanto a emoção e a despedida pairam no ar.